Como James Howlett veio a se tornar o Wolverine, um dos mutantes mais poderosos da Marvel. Meu nome é Wolverine. Sou o melhor naquilo que faço. A história completa do Wolverine. No vídeo de hoje, vamos conhecer desde a infância de Logan até a sua fase pós-Arma X, escondido adentro das florestas canadenses. E é claro, as guerras mais atuais travadas contra os sentinelas. No vídeo de hoje você não só vai entender sua história, como vai entender também a sua linha do tempo e de maneira descomplicada. O vídeo de hoje é resultado de muito trabalho e muita triagem de material. E é claro, eu agradeço a quem puder ajudar se inscrevendo no canal ou mesmo deixando um comentário pedindo algum vídeo aqui. Vamos nessa. A sua infância. Sendo ele o segundo filho do opulento proprietário de terras John Howlett, nascido em Albert, no Canadá, mais ou menos ali no final do século XIX, James Howlett era um rapaz doente, a gente pode dizer assim. Durante a infância, ele tornou-se amigo de uma garota chamada Rose e de um conhecido, apenas como cão, filho do jardineiro de Howlett, Thomas Logan. O cão cresceu cada vez mais obcecado por Rose e tentou violentá-la, obrigando então o pai de James a demitir Thomas e expulsar os Logans de sua propriedade. Thomas e o cão retornaram à mansão na noite seguinte após essa conversa, para tentar convencer Elizabeth Howlett, mãe de James, com quem Thomas tinha um caso, então a ir com eles. Thomas atirou em John e o matou na frente de James. O choque ao ver o assassinato de seu pai fez com que James manifestasse as suas habilidades mutantes, né? Até então estavam latentes. A gente sabe que situações de perigo normalmente elas têm esse poder. E desse modo ele projetou as garras de ossos das suas mãos para fora, né? Do interior do garoto, ela saiu para fora e foi liberada. E James desse modo matou Thomas e cortou o rosto do cão. Perturbada com toda a violência, Elizabeth expulsou James de casa e em seguida veio a cometer o suicídio. Nesse momento, o avô de James ordenou que Rose e o garoto abandonassem Alberta de trem. Durante a viagem, a mente de James foi realmente curada e massacrada por seu fator mutante de regeneração. Desse modo, tentando expulsar o trauma e causando de certa forma uma amnésia parcial em si, como se fosse para se proteger. Os jovens encontraram refúgio numa pedreira ao norte da Colômbia Britânica. Para ocultar suas identidades, Rose mudou o nome de James para Logan e disse então que os dois eram primos. Em poucos meses, o ambiente hostil provocou fortes mudanças em Logan, fazendo então com que sua mutação de certa forma o transformasse num jovem saudável, mas agressivo e de grande agilidade e força, e dono de sentidos que a gente já conhece aqui, super aguçados. Vale lembrar que após anos nessa comunidade da pedreira, o Logan de certa forma se distanciou de Rose, quando ele aceitou o pedido de casamento do capataz do grupo Smith. O mutante então passou a lidar com suas frustrações, participando de várias lutas de jaula, e suas proezas lhe deram aí a alcunha de Wolverine. Mais tarde, Logan lutou contra o próprio Smith, mas permitiu que ele vencesse e fez as pazes assim com um amigo. Porém, as coisas pioraram quando o cão, enviado pelo avô de James para trazer o rapaz de volta, apareceu. Com a intenção de matá-lo durante a luta, Logan acidentalmente acabou cravando as garras em Rose. E desse modo, ele a matou, destroçando ela, né? E ele ficando realmente muito mal pela morte aí do seu grande amor. Ele então fugiu para as florestas. Não se sabe quanto tempo ele viveu dessa maneira e nem mesmo o que aconteceu com ele durante esse período. Mas seu fator de cura acabou erradicando a maioria, se não todas as suas lembranças, incluindo o conhecimento sobre as garras, né, de ossos que ele tinha nessa época. Uma nova vida. Logan passou a morar em outra comunidade fronteiriça nas montanhas rochosas do Canadá.
Entre os residentes do lugar havia um homem e que se tornaria seu inimigo mais perigoso, chamado de Victor Creed e mais conhecido pelos locais como Dentes de Sabre. Ele era outro mutante com poderes regenerativos. Logan também se apaixonou nesse momento por uma jovem ameríndia chamada Raposa Prateada, com quem viveu e de certa forma até chegou a ser feliz. Dentes de Sabre atacou a garota, tendo aparentemente violentado a jovem e a abandonada para morrer. Enfurecido, Logan enfrentou o vilão num combate que pode ser descrito como brutal, no qual desse modo ele liberou seus instintos mais violentos. Porém, ele foi facilmente derrotado pelo oponente mais velho e muito mais experiente. Desse modo, não conseguindo suportar a dor da perda e da derrota, o mutante deixou a comunidade, enraivecido e muito triste. E assim, ele decidiu viajar para áreas mais populosas do Canadá. E desse modo acabou se alistando no exército para lutar a Primeira Guerra Mundial. Suas habilidades, porém, demoraram para chamar a atenção das autoridades, que desse modo, ao perceberem o que tinham em mãos, transferiram para uma unidade militar especial, conhecida como a Brigada do Diabo. Após a guerra, ele partiu para Xangai, onde teve um confronto com Ogun, um samurai japonês que também era feiticeiro e que servia ao exército japonês imperial. Impressionado com Logan, Ogun se ofereceu para treiná-lo, vendo grande potencial nele, e decidiu ensiná-lo as artes marciais. Mas mesmo assim, o mutante recusou. Após alguns anos, as viagens de Logan o levaram à ilha de Madripoor, onde ele conheceu Seraph, proprietário do bar, princesa e auto-intitulada guardiã contra o místico clã Ninja Tentáculo. Ela acolheu o mutante e o ajudou a enfrentar a sua dor inegável, ensinando a responsabilidade e moral. O treinamento samurai. Determinado a ser o melhor em consideração a Seraph, Logan se lembrou então da oferta de Ogun e desse modo, após se arrepender de negar, o procurou no Japão. E ele ficou anos sob a tutela do samurai e passou a considerá-lo de certa forma uma figura paterna, mas seu treinamento ficou inacabado, pois desse modo ele retomou as suas viagens pela Ásia e pela Europa. E por volta de 1930, Logan formou uma parceria com Raven Darkholme e Irene Adler, duas amantes que eram mutantes e aventureiras. Partindo para a Rússia, Logan desenvolveu uma forte ligação com a família Romanov, especialmente com uma jovem conhecida por nós que gostamos muito dos filmes da Marvel, a jovem Natasha Romanoff. Com a explosão da Segunda Guerra Mundial, Logan voltou a Madripoor e se uniu a Seraph para defender a ilha contra o Tentáculo. No verão de 1941, a dupla então se juntou ao super-soldado Capitão América no combate ao líder de uma aliança entre o Tentáculo e os nazistas, o Barão von Strucker. Em algum momento da guerra, Logan conheceu e lutou ao lado do notável soldado americano, o sargento Nick Fury. E em 6 de julho de 1944, o mutante era um cabo no 1º Batalhão de Paraquedistas Canadenses, justamente na Batalha da Normandia, onde ele e os demais soldados caíram de paraquedas atrás das linhas inimigas. Poucos detalhes de suas atividades na guerra são conhecidos, afinal, foi uma época muito conturbada para Logan. Com o fim do conflito, Logan retornou ao Japão e enfrentou Kimura, um despota extradimensional preso na Terra. Talvez por ter lembrado das lições de Seraph, Logan decidiu não matar Kimura quando teve a chance. Procurando então controle e paz interior, ele passou 5 anos sob tutela de um sensei, até então desconhecido, na Cachoeira de Jasmine. Embora Logan fosse incapaz de ter o controle sobre sua natureza violenta, o mutante atingiu um nível de tranquilidade, se a gente pode usar essa palavra, que o iludiu por muito tempo, e ele parecia disposto a ficar no Japão indefinidamente. Desse modo,
Logan casou-se com uma local chamada Itsu e teve uma filha com ela. Tragicamente, Itsu morreu em 1946, antes do nascimento do bebê. A Arma X. No início dos anos 60, Logan se uniu ao programa clandestino Arma X, onde ele participou da Equipe X, uma unidade multinacional de inteligência supervisionada pela CIA. E ao descobrir toda a capacidade da natureza do mutante de Logan, obviamente o programa Arma X teve interesse e decidiu então duplicar seus fatores de cura e supressão de envelhecimento, para então de certa forma tentar aplicá-lo em seus agentes. Logan ficou surpreso ao encontrar na sua equipe Dentes de Sabre e Raposa Prateada, sendo então revelado que ela sobreviveu ao ataque do Dente de Sabre décadas antes. O trio então foi capaz de trabalhar junto, com praticamente nenhuma lembrança dos encontros anteriores. Como a gente disse, a sua mente decidiu suprir isso, devido a implantes de memória efetuados pelo telepata do programa Aldo Ferro. Já no ano de 1963, Wolverine e Dentes de Sabre foram abandonados em Cuba, e ao serem traídos pela Raposa Prateada, em seguida ela deixou a Equipe X e se tornou uma terrorista, ingressando na organização subversiva Hydra. Mais tarde, em 1968, Wolverine e Dentes de Sabre foram enviados até então à União Soviética para assassinar o superagente soviético Y Vermelho, sabotando assim uma expedição russa à Lua. A missão então foi cancelada antes que o mutante pudesse cumprir suas ordens, embora Dentes de Sabre tenha assassinado a esposa de Y Vermelho apenas por capricho. Algum tempo depois, a Equipe X foi enviada à Alemanha Oriental sabotar um programa de super soldados que tentava imitar o que aconteceu com Steve Rogers nos anos 40. Ao fim da missão, a rápida regeneração do Wolverine o obrigou a finalmente encarar a sua mutação. Abalado pela descoberta e relutante em continuar trabalhando com Dentes de Sabre, Logan então decidiu deixar a Equipe X, que foi dissolvida pouco tempo depois. Após uma excursão militar pelo Vietnã, Wolverine foi recrutado para realizar o trabalho de espionagem pelo Departamento K, uma unidade clandestina do Ministério de Defesa canadense e que secretamente mantinha relações com o programa Arma X. Operando fora de Ottawa, ele virou parceiro do mutante Neil Langren. Logan trabalhou frequentemente nesses anos com Nick Fury e anos depois com os espiões Richard e Mary Parker. Obviamente a gente sabe quem são eles, pois eles são os futuros pais do Homem-Aranha. Langren foi abordado por representantes da organização internacional Clube do Inferno, que desse modo procurava agentes mutantes para auxiliar em seus objetivos de poder. Langren, nesse momento, recusou a oferta e planejou revelar publicamente as atividades do clube, mas então foi morto por Dentes de Sabre, que nessa época fora recrutado como mercenário para o grupo e justamente prestava trabalho para eles. Desse modo, Wolverine se viu e se uniu a uma jovem espiã americana chamada Carol Danvers para investigar a morte de Langren, e que os levou até a base canadense do Clube do Inferno. Desse modo, lutando contra Dentes de Sabre, Logan descobriu detalhes sobre as operações do clube, incluindo então a intenção de recrutar novos agentes que fossem mutantes para uma guerra iminente entre humanos e mutantes. Concluída a investigação, Danvers tentou levar o caso à atenção do senador Robert Kelly, mas obviamente os resultados de seus esforços nunca foram revelados. Wolverine, dessa forma, foi demitido do Departamento K após atirar acidentalmente em um agente no campo de tiro. Máquina de Matar. Antes que Wolverine pudesse deixar o Canadá, ele foi sequestrado por agentes da Arma X que queriam usá-lo em experimentos para justamente criar a máquina de matar perfeita, a gente pode dizer assim.
O metal virtualmente indestrutível, conhecido como adamantium, foi usado para justamente revestir seus ossos e garras. A natureza humana do Wolverine foi soterrada com uma lavagem cerebral muito forte e completamente. Assim, ele não tinha nem mesmo o controle de sua mente. E desse modo, se viu obrigado pelo programa Arma X a massacrar todos os habitantes da pequena cidade de Roanoke. Wolverine então acabou se libertando da programação do Arma X e desse modo, num surto de fúria, matou praticamente todos que estavam na base antes de fugir para as florestas das montanhas canadenses. Wolverine então encontrou um jovem casal, James e Heather Hudson, e então os atacou, mas foi atingido por um tiro disparado por James. Quando se recuperava, ele recuperou parte de sua humanidade, o suficiente para se assustar com as garras de adamantium, acreditando que elas haviam sido implantadas em seu corpo. As memórias de suas experiências como a Arma X continuaram perdidas, e desse modo, após recuperar as faculdades mentais com o auxílio dos Hudsons, Wolverine então se uniu ao Departamento H, uma agência governamental voltada para super-humanos e fundada por James. Como agente do Departamento H, o Wolverine retornou à espionagem e, por coincidência ou não, recebeu o codinome de Arma X. Como espião, participou de diversas missões, porém, algumas perigosas e que nenhum outro agente aceitava. Principalmente elas eram realizadas na costa do Pacífico. Wolverine conseguiu chegar à posição de capitão das Forças Armadas. Quase 3 anos depois que os Hudsons encontraram Wolverine, o Quarteto Fantástico surgiu e foi aclamado mundialmente. Inspirado pelo fato, James Hudson conduziu o Departamento H de forma a criar um supergrupo patrocinado pelo governo, que agiria oficialmente. Hudson nomeou Wolverine então como líder. Lutar ou correr. Apesar dos planos de Hudson para uma super equipe canadense, Wolverine era seu único candidato, permanecendo no Canadá por meses enquanto Hudson continuava procurando possíveis recrutas, sentindo-se aí forçado a criar novos agentes. Hudson submeteu um assassino condenado a um processo experimental, a fim de manifestar qualquer superpoder. Wolverine então, talvez subconscientemente, recordando de suas experiências nas mãos do programa Arma X, avisou Hudson que sua cobaia, chamada de Tumulto, poderia se tornar incontrolável. Incomodado então com as ações do amigo, Wolverine voltou-se para suas operações da inteligência. Embora tenha ficado à disposição da tropa quando necessário, desse modo ele acabava treinando novos recrutas para o combate nas datas então que eram requisitadas pelos oficiais. Enquanto os preparos aconteciam para a estreia da tropa, eles então nomearam ela de Tropa Alpha e continuavam. Wolverine viajou para o Japão, buscando conselhos de Ogum, mas descobriu que seu antigo mestre nos códigos de honra e moral fora seduzido pela magia negra, e dessa forma se tornara um assassino e pretendia escravizar o Wolverine. O mutante escapou dessa facilidade e foi profundamente afetado nesse meio tempo. Justamente pelo encontro, ele jurou nunca mais retornar ao Japão, e de volta ao Canadá, ele se desfez das armas que usou durante seu treinamento, simbolizando de certa forma o rompimento com Ogum. Logan então aceitou o fato e passou a confiar mais ainda em suas garras de adamantium durante as batalhas. Justamente por isso, abandonou as armas que conheceu no Japão. Pouco tempo depois, o Hulk apareceu no Canadá. O exército canadense se preparou para enfrentá-lo, mas Wolverine, ansioso pelo desafio, solicitou a oportunidade. Durante a missão, Logan lutou contra o gigante e contra uma criatura mística chamada de Wendigo. Apesar de seus esforços, ele falhou em derrotar o Hulk. Heróis mutantes. Voltando para o Canadá, Wolverine auxiliou Hudson a tentar deter o tumulto que resistira
todos os esforços para controlá-lo, e fora finalmente colocá-lo em animação suspensa. Como resultado, o mutante passou a se questionar sobre o seu trabalho para o Departamento H. Além disso, percebendo que estava desenvolvendo sentimentos amorosos por Heather Hudson, complicando ainda mais a sua situação naquele local. Então, quando o grupo de mutantes americanos X-Men foi capturado pela Ilha Viva Krakoa, o fundador da equipe, professor Charles Xavier, procurou outros mutantes e dessa forma, incluindo Wolverine, ele pediu sua ajuda justamente no resgate dos outros mutantes. Intrigado com a proposta de Xavier, Wolverine deixou o Departamento H e se juntou ao novo grupo dos X-Men, que desse modo resgatou com sucesso seus predecessores de Krakoa. Após o incidente, a maior parte dos membros da primeira equipe dos mutantes se retiraram, deixando então o Wolverine e os demais mutantes recrutados à missão de proteger o mundo que justamente continuava a odiar e temer os mutantes. Os únicos membros fundadores que permaneceram com Xavier foram a telepata Jean Grey, por quem Wolverine, e que nós amplamente conhecemos, sentia uma atração imediata, e o líder da equipe, Ciclope, com quem Wolverine, que nunca gostou das figuras autoritárias, teria problemas, né? A gente sabe que a relação deles também nunca foi boa. Embora fosse inicialmente distante dos colegas de equipe, o Wolverine, com o passar dos anos, ele conseguiu aí formar uma forte amizade com um teleportador de aparência demoníaca. Obviamente a gente está falando aqui do Noturno, e para o incômodo de Jean Grey, ele manifestou a sua atração por ela. Pouco tempo depois, Jean foi possuída pela entidade cósmica conhecida como a Fênix, enganando então até os sentimentos aguçados do Wolverine. Nos primeiros tempos, como membro dos X-Men, Logan enfrentou uma ampla variedade de ameaças, e que voltaria a encontrar ao longo dos anos. O demoníaco Angrai, os enormes robôs sentinelas, o implacável fanático e o inimigo mais antigo dos X-Men, o mutante e mestre do magnetismo, Magneto. A equipe chegou até a se aventurar no espaço para impedir uma ameaça ao próprio universo. Porém, o mutante foi rapidamente trazido de volta à Terra, tanto no sentido figurado quanto no literal. Pois aqui tem uma questão. Logo após a missão cósmica dos X-Men, ele se viu confrontado por James Hudson, que em sua ausência assumiu a liderança da Tropa Alpha. Hudson usou uma roupa de combate super poderosa e, sob a alcunha de Arma Alpha, tentou justamente capturar o mutante e levá-lo de volta ao Departamento H. Seus companheiros de equipe conseguiram derrotar Hudson, mas Logan sabia que uma batalha futura com os antigos aliados seria inevitável. De volta ao Japão, após ser capturado em uma luta contra Magneto, Wolverine e os X-Men fugiram para a Terra Selvagem, justamente uma floresta pré-histórica e oculta na Antártica, lugar que Logan se afeiçoou imediatamente, né? Da Terra Selvagem, justamente, o grupo decidiu partir para o Japão. À primeira vista de Wolverine, depois de cortar laços com Ogun e conflitado por seu retorno, o mutante conheceu uma jovem chamada Mariko Yashida, prima do antigo X-Men Solaris. Desse modo, inicialmente com medo do formidável mutante, Mariko não demorou a se sentir à vontade com Wolverine, que desse modo sentiu grande atração pela beleza e pela delicadeza da garota. Os dois desse modo passaram muito tempo juntos durante a estadia dos X-Men no Japão. Porém, enquanto Logan contemplava seus novos sentimentos por Mariko, antigas emoções ressurgiam, quando dessa forma, durante um voo da equipe de volta aos Estados Unidos, ele foi desviado para o Canadá, onde Hudson, agora conhecido como Guardião, liderou então a Tropa Alpha para mais uma tentativa, embora fútil, né,
de capturar o seu antigo colega. Logo depois, Fênix, que os X-Men acreditavam ser a Jean Grey, aparentemente morreu. Com a perda, Wolverine passou a vestir o uniforme marrom e que usou numa luta contra Vladimir, talvez como lembrete de que sua vida nos X-Men não era menos perigosa que em sua carreira anterior. Acompanhado por Noturno, Logan retornou ao Canadá para fazer as pazes com a Tropa Alpha, unindo-se ao time para combater a nova ameaça do Indigo. Mais tarde, quando Mariko visitou Nova York, os dois perceberam que desse modo se amavam, o que criou novos laços entre Logan e a Terra do Sol Nascente. Amor e honra. Meses depois, Logan descobriu que o pai de Mariko, o mafioso Shingen Harada, forçou a garota a se casar com um de seus sócios criminosos. Wolverine, nesse momento, tentou convencer Mariko a fugir com ele, mas ela se sentiu obrigada pelo dever de obedecer os desejos e anseios de seu pai. Shingen então manipulou Wolverine na tentativa de distanciá-lo de Mariko, mas a jovem permaneceu fiel ao lado de seus sentimentos. Quando Logan foi forçado a matar Shingen num duelo brutal, Mariko declarou como seu campeão e o presenteou com a honrosa espada do clã Yashida, que a gente já conhece aqui. Wolverine e Mariko anunciaram seu noivado, mas a jovem estava sendo manipulada por um dos antigos inimigos dos X-Men, o Mestre Mental, e cancelou o casamento. Sob o controle do vilão, ela reforçou os laços entre o clã Yashida e o submundo japonês. Achando que deveria livrar sua família desses laços, a jovem jurou provar o seu valor e concluir essa tarefa sem a ajuda do Wolverine. Logan então respeitou a vontade da amada e concordou em adiar o casamento, até que a missão então fosse concluída. Depois, quando os X-Men foram teleportados para o Japão, Wolverine e seus companheiros de equipe auxiliaram as vítimas do ataque de um dragão gigante. Incapaz de ajudar uma ferida, Logan jurou proteger a filha dela, a Miko, a quem passou a considerar como uma filha adotiva. Percebendo então que seu estilo de vida colocaria a Miko em perigo, ele então decidiu deixar a garota aos cuidados de Mariko. Pouco tempo depois, a X-Men Kid Pride caiu sob o domínio de Ogum, forçando então Wolverine a novamente enfrentar seu antigo mestre e voltar ao passado para tentar matá-lo. Ou seja, quando os X-Men reagiram a um ataque brutal à comunidade subterrânea, justamente conhecida como Morlocks, Wolverine, pela primeira vez desde que se uniu aos X-Men, então enfrentou os Dentes de Sabre, que se uniu aos assassinos conhecidos como Carrascos, justamente a serviço do enigmático geneticista Senhor Sinistro. Wolverine então lutou contra o Dentes de Sabre várias vezes, o chamado massacre de mutantes, arrumando palco para o futuro justamente, preparando eles para futuros confrontos. Porém, uma ameaça mais poderosa aguardava os X-Men quando enfrentaram o pretenso destruidor do mundo chamado Trapaceiro. Como consequência da vitória de um ser quase divino, o mundo achou que os X-Men haviam morrido, e justamente o grupo optou por usar esse fato e ficar no sigilo por um tempo. O Lobo Solitário. Retornando à base dos X-Men, Wolverine foi emboscado pelos Carniceiros, um grupo de ciborgues e que incluía muitos de seus inimigos antigos, como Lady Lethal. Os Carniceiros torturaram e crucificaram Logan, ele que foi depois libertado pela jovem mutante Jubileu, e os dois fugiram para Madripoor. Jubileu acompanhou Wolverine em várias aventuras que passou a considerar sua improvável parceria como uma filha justamente. As circunstâncias então fizeram de novo Logan a voltar para o Japão, onde o clã Yashida estava impotente diante de disputas internas de ataque ninjas do Tentáculo. Raposa Prateada, com o auxílio do líder do Tentáculo, Matsu Tsurayaba, mandou um agente para envenenar Mariko.
Com a probabilidade de uma morte lenta e dolorosa, Mariko pediu a Logan que lhe concedesse uma morte rápida e piedosa. Pedido este que foi aceito, com relutância. Logan então culpou Tsurayaba pela morte da amada e prometeu um fim lento ao inimigo, como vingança. Então, retornando cada aniversário da morte de Mariko para desfigurar Tsurayaba. Então, depois que o Mastodonte, antigo membro da equipe X, morreu, quando seu fator de supressão de envelhecimento foi aparentemente revertido, Wolverine se uniu ao seu antigo grupo, incluindo até mesmo Dentes de Sabre e, surpreendentemente, Raposa Prateada. Aldo Ferro, revelando-se então como arquiteto do plano, mandou que Dentes de Sabre matasse Raposa Prateada, deixando Wolverine então lamentando a perda de mais um antigo amor. A vingança de Magneto. Logo após essas tragédias, Magneto usou seus poderes para remover o adamantium do corpo de Wolverine, em um dos processos de maior dor que já existiram na Marvel. O choque sobrecarregou o fator de cura do mutante e literalmente quase o matou. Ele ainda assim se recuperou com a ajuda dos X-Men, mas ficou surpreso ao descobrir que as garras que achavam ser implantes eram na verdade parte de seu esqueleto. Pouco tempo depois, Wolverine foi sequestrado pelo viajante do tempo Gênese, que procurou para transformá-lo justamente em um dos seus cavaleiros apocalípticos. Gênese tentou recolocar o metal indestrutível nos ossos do Wolverine, mas o corpo do mutante rejeitou o procedimento, fazendo então regressar ele a um estado praticamente animalesco. Então, com a ajuda da assassina elétrica, Wolverine conseguiu mais uma vez recuperar e superar os seus impulsos bestiais e tentar recuperar a sua humanidade, coisa que levou tempo, mas ele conseguiu. Meses depois, Wolverine enfrentou outro fantasma do passado, ao cruzar com Víbora, uma das terroristas mais perigosas do mundo. Durante as tentativas de derrubar a Víbora de sua posição na Hydra e no tentáculo, Logan lutou ao lado também contra Dentes de Sabre. Longe da antiga casa, o mutante enfrentou a perda de sua própria identidade, justamente ao ser capturado pelo mutante imortal Apocalipse, enquanto um membro da raça alienígena de transmorfos, conhecida como Skrull, tomou o lugar de Logan dentro dos X-Men. E desse modo, Apocalipse obteve sucesso onde outros mutantes, como Gênese, haviam falhado, colocando então o adamantium de volta no corpo do mutante, após um processo que quase matou Logan de novo, transformando ele, então, de volta num ser bestial, e fez ele ser um de seus Cavaleiros da Morte. Felizmente, Wolverine serviu o Apocalipse por pouco tempo, e recuperou sua personalidade e voltou para os X-Men, tornando-se um dos professores da escola e considerando o lugar como um santuário, então, para mutantes. A verdade revelada. Determinado a descobrir a verdade sobre os experimentos da Arma X, Wolverine pediu a ajuda de Ciclope e de Fantomex, agente que também sofreu experimentos para invadir o mundo, uma base de um projeto anterior ao programa da Arma X, a Arma Plus. Lá dentro, ele foi atacado pelo novo soldado da Arma Plus, a Arma 15. Wolverine de certa forma derrotou seu sucessor experimental, mas ficou preso no espaço. Sua amiga Jean Grey então partiu para resgatá-lo e de volta à Terra descobriram que Magneto havia assumido o controle da ilha de Manhattan. Então, na batalha, Jean Grey, literalmente com um pulso eletromagnético, Wolverine então matou Jean Grey com um pulso eletromagnético, ato que fez Wolverine perder o controle e decapitar o vilão mais tarde. Ele então descobriu que, na verdade, era apenas um mutante impostor. Durante uma missão na Terra Selvagem, ele encontrou recentemente reformados os Vingadores e se uniu ao grupo. Porém, Wolverine passou a irritar vários setores de alto nível dessas pessoas,
desse grupo, incluindo a própria SHIELD. Devido a seus movimentos esporádicos dentro e fora do sistema, e justamente de lutar para vários lados, as tensões aumentaram quando ele pareceu tentar assassinar o primeiro-ministro japonês. Mais tarde, então, foi revelado que o alvo do Wolverine não era o político, mas justamente seu guarda-costas, o Samurai de Prata. Wolverine então recebeu mais pistas que o levaram de volta ao Departamento H. Ele então seguiu o Soldado Invernal para a Sérvia para conseguir mais informações, mas travou uma batalha que deixou-o inconsciente. Logo após, o Soldado Invernal revelou ter assassinado a esposa de Logan, Itsu. Pecados do pai. Logan descobriu a existência de seu filho, Daken, que estava sendo controlado pelo vilão Romulus, o homem por trás da lavagem cerebral do Wolverine. O mutante decidiu resgatar Daken e impedir que Romulus voltasse a ferir alguém. Houve então uma breve parceria entre Logan e seu filho, mas eles se separaram quando Daken decidiu se unir aos Vingadores Sombrios de Norman Osborn. Ciclope então pediu a Wolverine para reformar o grupo da X-Force, juntamente com a X-23, Apache e Lupina. Com o retorno do mutante Messias, Ciclope ordenou que o Wolverine desmanchasse aquela formação da X-Force, mas este continuou a agir como um novo grupo, que tinha como membros até mesmo o Arcanjo, Psylocke, Deadpool e sim, Fantomex. Reparem que eu falei o Deadpool junto nesse local. Mais tarde, Wolverine foi preso no inferno por um grupo chamado Esquadrão da Morte. Lá, possuído por demônios e confrontado pelo espírito de Thomas Logan, ele descobriu que Thomas era na realidade o seu pai biológico. Na Terra, o Esquadrão passou a matar sistematicamente os aliados de Logan, começando pelo Samurai de Prata. Logan, então, conseguiu escapar do inferno com a ajuda de ninguém mais ninguém menos do que o mais conhecido por nós, Motoqueiro Fantasma, e se libertou dos demônios antes de enfrentar o grupo de assassinos, chamados então de Mão Direita Escarlate. Wolverine descobriu que os membros do esquadrão na realidade eram seus filhos ilegítimos. Incapaz de se vingar, ele levou as crianças aos túmulos de suas mães. O cisma. Essa é uma das partes mais tristes da história do Wolverine e finaliza tudo. Bem, Wolverine ficou cada vez mais insatisfeito com a forma militarista que Ciclope vinha conduzindo os X-Men, quando um poderoso psíquico chamado de Kid Ômega causou um incidente internacional na ONU. Países ao redor do mundo começaram a mobilizar suas tropas de sentinelas. Com os X-Men sob ataque, Wolverine e Ciclope discutiram sobre a maneira que o líder dos X-Men forçava os membros jovens e inexperientes a entrar na batalha. Wolverine então se recusou a trabalhar com Ciclope e abandonou a Ilha de Utopia junto com os outros alunos e X-Men que compartilhavam justamente o seu ponto de vista. Eles então voltaram a Westchester e montaram uma nova escola, a Escola Jean Grey, para aprendizagem avançada, tendo Logan como diretor. Se este novo diretor terá sucesso, só o futuro dirá. O mundo de hoje é um lugar incerto para mutantes, mais perigoso do que nunca. Mas apenas uma coisa é certa: qualquer perigo que o futuro traga, o Wolverine estará preparado. Se você ficou até aqui, eu peço encarecidamente seu comentário, até mesmo feedback onde eu possa melhorar. Eu sou Marcelo Patrola e até a próxima.